também: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Ao sobrevirem reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros e o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Que essa paz infinita, que está sempre a nos permear, possa atingir os nossos corações e as nossas mentes. E que todos nós, enlaçados por um único desejo cristão, de chegarmos até o Pai Criador através do irmão maior Jesus, possa sempre prevalecer nas nossas prioridades. Portanto, Senhor da vida, aqui estamos nesta manhã radiante, nesta casa abençoada, para mais uma vez assimilar os ensinamentos desta doutrina que nos traz tudo aquilo que precisamos para sermos felizes. Portanto, fica conosco, Senhor. Bem-vindo todos os espíritos encarnados e desencarnados. E que todos nós juntos possamos estar sempre em contato com esta espiritualidade amiga e querida, com Jesus e, sobretudo, com Deus. Fica conosco, que Jesus Gonçalves nos abençoe, nos instrua e nos intua, para que esta manhã seja de estudo proveitoso para todos nós, na graça de Deus. Então vamos lá. Desculpe, mas esse calor me faz ficar com coriza, com tudo que eu tenho direito, né? Na semana passada tivemos aqui o Moisés falando desse tema dos mesmos livros, né, que é muito providencial. Eu acredito que isso vem até se tornar para a nossa casa até algo que vá se repetir nos outros anos, sendo que nos próximos anos nós teremos a reunião pública de sábado pela manhã. Então, quem sabe Lourdes colocar pelo menos um tema, um sábado antes do Carnaval, para a gente reforçar as nossas energias, para principalmente ajudar a espiritualidade. Quando a gente fala isso, que a gente tem que renovar ou produzir as energias para que a espiritualidade possa nos ajudar, né? Muita gente questiona, muita gente acha que isso não tem lá grande validade ou até mesmo não entende como é que isso iria acontecer, né? Nós todos, quando estamos encarnados aqui, quando estamos com alguma dificuldade, com algum dito problema, né, que eu considero como sendo oportunidade e não problema, mas no linguajar popular, quando nós temos os nossos problemas, nós, na grande maioria das vezes, se não todas as vezes, lançamos os nossos pensamentos para quem? Para Deus, para Jesus, né? Para a natureza, para tudo isso que a gente pode, né, lançar mão, porque a gente não quer passar por aquela dificuldade. Nós temos os nossos queridos amigos da espiritualidade, que muitos deles são os nossos mentores e também, ou pode ser que sejam também, nossos espíritos
familiares. Aqueles que tiveram uma ligação mais profunda, mais contundente com todos nós em outras reencarnações e hoje conservam ainda essa ligação conosco e estão sempre prontos a nos ajudar. Isso vai acontecer com todos nós, que quando desencarnarmos, né, estaremos também, quem sabe, auxiliando aqueles que estarão reencarnados e que um dia fizeram parte das nossas afeições. Né? Então, vai acontecendo dessa forma. A gente vai reforçando essa boa energia, né, esses bons fluidos, para que todos nós possamos cada vez melhorar, não só o teor vibracional do planeta, como também utilizar para todos aqueles que ainda não conseguem visualizar e nem mesmo sentir a presença de Deus em cada um de nós. Né? Então, se nós estamos tendo as nossas dificuldades e lançamos mão dos nossos pensamentos, não fisicamente, mas mentalmente, né, lançamos mão desses pensamentos para que eles possam atingir a Deus nas nossas rogativas, porque a gente não quer passar por dor, não quer passar por dificuldades, não quer passar por decepções, por frustrações, a gente não deseja isso. Né? E quando a gente procura fazer essa ligação com o nosso Criador, com o nosso Pai, esse percurso, né, com certeza, provavelmente, que nós não temos capacidade ainda para isso, ele não vai atingir diretamente a Deus. Mas nesse percurso, ele vai atingir a todos aqueles que estão nessa cadeia de ligação afetiva com todos nós. Então, imagina, se nós tivemos uma mãe, um pai, um filho, uma irmã, 2, 3 reencarnações passadas e que tivemos uma ligação muito, muito, muito forte. Né? Uma compreensão muito forte, uma cumplicidade muito forte, ou seja, foram vínculos que foram criados que fortaleceram muito esses 2, ou esses 3, ou esses 4 espíritos. E esse espírito ele não tem que estar necessariamente reencarnado dentro do nosso círculo. Então, eu estou reencarnado, mas ele ainda se encontra desencarnado, mas atuando diretamente para que a minha vida seja cada vez melhor. Está claro? Né? Então, se eu estou orando para Deus, para que a gente faz isso muito aqui dentro, graças a Deus, faz muito na nossa casa, faz muito nos locais onde a gente esteja, orando a Deus para que tudo possa melhorar para cada um de nós, e a gente também faz isso num processo muito egoísta, né? A gente mal pensa no universo como todo, a gente ainda está muito dentro das nossas particularidades. Se a gente faz essas orações para Deus, e a gente sabe disso, que nós não temos energia suficiente ainda para que essas orações atinjam Deus, mas vai atingir um espírito familiar ou um mentor que está próximo da gente. Né? Então, tem os seus efeitos. O que ele vai fazer com essas energias que eles receberam nesse momento? Estamos aqui para poder fazer um trabalho, como Moisés fez na semana que vem, exatamente de produção dessa energia, para que esses espíritos mentores e esses familiares mais próximos de nós possam, entre aspas, se apropriar dessas energias e fazer o que eles acharem de bem fazer. Eu não tenho condições de, com a minha energia, chegar lá no sambódromo e atuar ali, né, ajudando aquelas pessoas, por mais que eu queira. Por quê? Eu não me conheço. Por eu não me conhecer, eu não sei o que eu faria diante de uma situação como essa. Então, a gente deixa para quem pode fazer. E para quem pode fazer, a gente tem que se alimentar. Nós não vamos fazer nada, nós não vamos visitar asilo, orfanato, seja lá o que for, se a gente não estiver alimentado fisicamente falando, materialmente falando. Se eu passar 3 dias em jejum e depois querer visitar umas crianças no orfanato, vai ser o caos, eu não vou conseguir. Os espíritos também precisam dessa alimentação, só que não mais material, mas a alimentação mental. E essa alimentação mental, ela parte de todos nós aqui.
Então, olha a nossa responsabilidade com relação a isso. E nós ainda estamos engateando nesse processo, porque se a grande maioria das pessoas acreditassem nisso e quisessem ajudar dessa maneira, nós não teríamos lugares vagos aqui nessa plateia. Todos estariam aqui para fazer esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que a natureza não dá salto, ela é lenta, ela é devagar, essa doutrina é muito nova, né? Praticamente não atinge a muitas pessoas que não tiveram 2 reencarnações dentro desse período, desde que a doutrina chegou até hoje. Então, pode ser que a grande maioria, pode ser não, a grande maioria está entrando em contato com isso pela primeira vez. Então, não é da noite para o dia que as pessoas, vamos lá, vamos ajudar, vamos orar, vamos fazer isso. Vocês já repararam que isso está num crescente? Os hospitais estão fazendo isso, várias pessoas já estão até cientificamente provando isso, né? Coisa que o Espiritismo já vem falando, né, há 160 anos. Né? Então, é algo que a gente precisa cada vez mais colocar na mente da gente que quando eu venho uma casa espírita, uma casa cristã, eu não venho para me divertir, eu não venho porque é moda, eu não venho para reencontrar as pessoas. Nos Estados Unidos, eles no começo faziam muito a casa espírita como clube social, porque tinha muita saudade do pessoal do Brasil, né, dos seus familiares, então era aquela hora que eles se reuniam ali. E a doutrina dos espíritos ficava em 13º, em 5º, sei lá, plano, porque o principal para eles era a questão social, era a questão material e não a espiritual. E aos poucos, né, com vários expositores, várias pessoas indo lá, falando, hoje já é totalmente diferente. Hoje já há um respeito, já se coloca a doutrina dos espíritos à frente da sua necessidade pessoal. Já se pensa na necessidade espiritual, porque é nessa que a gente tem que se firmar. Porque quando eu desencarnar, o meu social ficou, mas o meu espiritual eu vou carregar, né? Então, a gente vai ver aqui, vai relembrar, né, o que o Moisés já nos falou na semana passada, né, e conversar um pouco sobre isso, e pensar um pouco sobre isso. Sempre se atendo à energia positiva que nós estamos passando aqui nesse momento. E não no julgamento, na crítica, né, no medo, nada disso. A gente vai se ater aos nossos pensamentos positivos. Quanto que a gente pode trabalhar agora aqui mentalmente para ajudar essas pessoas que praticamente já começaram, né, os blocos e etc., coisa e tal. Tá? Então, Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Flamengo de Miranda, e também tem o outro livro dele, na psicografia de Francisco e de Valdo Pereira Franco. Análise das obsessões. A obsessão, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. A obsessão é a ação persistente de um persistente. Prestem atenção às palavras, né? E reflita em cima do que cada uma quer dizer. A obsessão é a ação persistente de um espírito inferior sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo das faculdades mentais. Olha o que nós já passamos, o que nós já passamos no passado, o que nós passamos ainda e o que nós vamos ainda passar. Essa ação persistente. Como é que esse aqui é uma pessoa, né, que está com uma garrafa de bebida, né, aqui são espíritos, são mentores. Então, o que esse senhor aqui, que pode ser nós, podemos estar aqui, né, nos colocamos nesse lugar, ao fazer isso, o que eu atraio para mim? Um espírito que também está se beneficiando desse pensamento, dessa vontade, dessa energia aqui, né?
Então, o que isso pode ocasionar? Ela pode ocasionar características muito diversas. Influência de ordem moral até perturbação do organismo e das faculdades mentais. Quem que já não passou por isso? Todos nós já passamos por isso. Continuamos a passar por isso? Pode até ser, mas numa escala bem menor. Isso cada um vai ter que pensar por si mesmo. Porque não é só por conta da bebida. Tem vários outros, né, segmentos que faz com que esses nossos irmãos se aproximem. Pode ser que hoje, nós que abraçamos essa doutrina espírita, nós não temos mais aproximação de espíritos por ordem material, mas ainda temos por ordem mental. Tá? Então, é a gente pensar nisso. Está lá no Evangelho. No Livro dos Médiuns, trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar. São sempre. Os espíritos inferiores não respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, eles procuram dominar. Pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Olha como é que é sério isso, né? Aí, quando algumas pessoas percebem que uma pessoa está obsidiada, isso até mesmo na casa espírita, a tendência é as pessoas criticarem, julgarem o obsessor. Mas esse obsessor, ele só vem se eu permitir. É de acordo com o que eu penso, é de acordo com o que eu faço. Eles podem até tentarem de todas as maneiras, por conta dos meus registros do passado. Mas, se eu estiver levando uma ação no bem, nessa presente reencarnação, eu vou colocar obstáculos para que eles possam chegarem até a mim. Eles vão ficar à volta. E se eu tiver um fragmento de segundo e pensar em determinadas coisas que não são de acordo com as leis de Deus, né, aí eles podem se aproximar e potencializar esse meu pensamento e essa minha vontade. E aí vem a reflexão, né, porque é o que eu gosto de fazer e que eu convido as pessoas a fazerem. Como é que andam os meus pensamentos? Com quem eu ando andando? Quais são as minhas amizades? O que eu tenho feito do meu dia a dia? São coisas que cada um tem que perguntar para si mesmo e obter suas respostas, né? Porque diz nos ditados mais populares, né? Por exemplo, dize-me com quem andas que eu te direi, né, quem és ou com quem andas também, né, a nível espiritual. Diz-me o que comes, que eu te direi com quem andas. Diz-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Né? Então, é daqui para lá. Então, vamos parar de achar que tudo é por conta do obsessor. Né? No Carnaval, durante esses dias, eles vêm aos montes para a terra, né, na tentativa de influenciar, principalmente aqueles... Para mim, a energia muda, eu sinto isso, porque eu já fui muito carnavalesco, apesar de nunca ser chegado à bebida, nunca precisei disso para me divertir. Mas, mesmo assim, eu sinto que a energia muda, tanto é que eu vou, às vezes, para locais... já passei carnaval com Hare Krishna, já passei carnaval com Brasília, que vive um deserto. Eu procuro lugares onde tenha o máximo de calma, tranquilidade e o mínimo de carnaval, porque eles tentam. Agora, vão ficar na tentativa, né? E muitos de nós não aguentamos. Às vezes a gente... né? Todos os seus amigos vão desfilar numa escola de samba. E todos te convidam para fazer isso. Né? Nada impede que você desfile numa escola de samba, né? Na boa, sem problema nenhum. Agora,
você vai desfilar. A gente sabe o assédio da espiritualidade, a gente sabe o que aqueles que estão desfilando estão ali desejando. Uma grande maioria, uma boa parte, só pensam em tirar proveito, né? O Moisés falou na semana passada, né, que carnaval é carne e nada vale, né, dentro do conceito atual que a gente tem. Então, se a carne nada vale, vamos arrebentar, vamos deixar cair, né? Vamos nos divertir, né? Só que diversão para alguns é de uma forma, diversões para outras pessoas é de outra, né? Então, cabe a cada um de nós. Então, é não ficar criticando, julgando, né, os nossos irmãos que, nesse momento, se encontram nesse caminho, porque a gente não pode esquecer que a gente já esteve no lugar deles. Quantos nós não obsidiamos? Né? Quantas pessoas, quando estavam encarnadas, nós não obsidiamos? Ou será que somos anjinhos? Porque estamos na casa espírita, porque estamos aprendendo doutrina espírita, dando passe. Vamos lá no Curupaiti. Eu sou tão bonzinho, eu vou no Curupaiti. Né? Eu sempre penso assim, o meu cheque especial, eu gastei assim milhões dele, né? Então, eu estou hoje na fase, já paguei algumas centenas de milhares, né? Então, eu estou devendo ainda. Ainda não cheguei no zero, né? Para poder gastar do meu dinheiro, né? E não do dinheiro dos outros, né? Sim, sim. Manuel Filomeno de Miranda diz para a gente o seguinte: existem problemas obsessivos em várias expressões, como os de um encarnado sobre o outro, de um desencarnado sobre o outro, de um encarnado sobre um desencarnado e, genericamente, deste sobre aquele. Então, a obsessão ela está em todas as partes, em todos os modelos e modalidades. Achar que eu, encarnado, não obsidio o outro que está encarnado, né, começa a rever o seu conceito, começa a rever o que você faz. Né? É aquela mãe que perturba o filho, né, para que ele seja isso ou aquilo, faça isso ou aquilo. É aquele marido que começa a perturbar a mulher por conta disso, daquilo, e por aí vai. Isso tudo são os obsessores encarnados. Né? Porque se eu amo meu filho, se eu amo minha esposa, meu marido, etc., coisa e tal, eu liberto, porque quem ama, liberta. Né? Quem ama não aprisiona. E quando eu quero tomar conta da vida do outro, eu estou aprisionando esse outro. Né? Então, é algo que a gente tem que repensar, que a obsessão ela não só se dá do desencarnado para o encarnado. Isso aqui é importante a gente entender. Né? Ela se dá em todos os sentidos. Tá? Dá-se obsessão simples quando o espírito malfazejo se impõe a um médio, se imiscui a seu malgrado. A subjugação é uma construção que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo, pode ser moral ou corporal. A fascinação tem como consequência muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Para que isso aqui? Para que a gente entenda que o processo não é só obsessivo. O processo é de subjugação e é de fascinação. Então, vai gradativo. Se eu não dou conta da minha obsessão, se eu não vou em busca de um atendimento para esse tipo de infiltração moral em mim, né, eu vou passar para uma subjugação e vou para uma fascinação. E aí vai ficando cada vez mais complicado a gente se retirar desses processos. Isso a gente vê a 3x4 nas casas espíritas e em outros locais também. Né? Então, a gente tem que, se a gente percebe que tem uma pessoa que está nesse nível, né, de obsessão, a gente não tem que mandar ela ir para a casa espírita, mas a gente tem que conversar com ela sobre isso. E, com ela, procurar um caminho para que ela possa cuidar daquela obsessão dela.
ali naquele momento, né? Isso é muito importante, não deixar, né? Então, tem muitos que tá com processo obsessivo e leva logo para um psiquiatra. O psiquiatra vai dar um remédio, aquelas alucinações, entre aspas, vai passar, ou aquele estado, né? Mas é paliativo, logo volta, né? Então, é necessário um conjunto de ação. É necessário médico, é necessário o cuidado espiritual, principalmente, porque o remédio vai atuar no físico. Quer falar? Personalismo exagerado, inconformação, apego ao dinheiro, aos bens materiais, falta de nobres ideais, ausência de fraternidade, uso compulsivo de drogas, ausência de autocontrole, irritação constante, mau humor permanente, desejo de vingança, inveja, ciúmes, viciação sexual, vontade deseducada. O que é isso? Caminhos para uma obsessão, né? Caminhos para uma obsessão. Lógico que se você tem uma inveja de alguém porque tem isso, você não pode logo de cara ficar taxando que é uma obsessão, né? Segundo eles nos explicam, se você tem alguns desses componentes ao mesmo tempo, e não isolado, né? Porque nós ainda não estamos livres dos ciúmes, e não é por isso que eu estou obsidiando ou sou obsidiado por causa disso, né? Então, é a gente prestar atenção, isso é para a gente, prestar atenção em tudo isso aqui. Como é que eu estou? Eu tenho um personalismo exagerado, ou seja, eu, só eu? A inconformação, não me conformo com determinada situação. Não me conformo de jeito nenhum. Isso aqui eu conheço muita gente que está dentro dessa categoria aqui. Apego ao dinheiro, aos bens materiais, isso aqui nem se fala, né? Terra, matéria. Falta de nobres ideais. O que você quer para a sua vida, né? Muitas vezes as pessoas dificilmente sabem responder isso. Uma ausência de fraternidade, né? O uso compulsivo de drogas, compulsivo. Ausência de autocontrole. Você não consegue se controlar a si mesmo. Tá sempre, isso aqui é batata. Uma pessoa que está com irritação constante está obsidiada. Essa aqui não precisa nem ter mais de um. Por essa só já dá uma comprovação dessa. Precisa estar sempre irritada, mau humor, né? Permanente, tem a ver desejo de vingança, inveja, ciúmes, viciação sexual e vontade. Vontade não é só a vontade, mas sim uma vontade deseducada. Tá claro isso para todo mundo? Então, é para cada um prestar atenção, né, onde é que a gente se coloca dentro desse quadro aí. A obsessão decorre sempre, as palavras deles, né, de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Quase sempre a obsessão exprime vingança, tomada por um espírito, e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve como obsessor em existências precedentes. Isso é quase sempre, não é sempre, né? Porque se eu estou no planeta de provas e expiações, eu fiz muito mal a muita gente, por isso eu estou aqui. E essas muitas pessoas a quem eu fiz o mal, algumas delas, né, estão no processo de vingança. Então, elas não querem, tipo, uma vingança, assim, eu matei a pessoa lá, na outra reencarnação. Não, ela não quer me matar aqui, mas ela quer me fazer sofrer, porque eu fiz ela sofrer. E ela vai me fazer sofrer de que forma? Ela vai pesquisar em mim, vai observar em mim o quê? Os pontos fracos. Lembra da relação anterior? Se eu estiver dentro daquela relação anterior ali, ela vai focar em um daqueles itens ali.
Então, se eu ainda tenho viciação no sexo, é onde eles vão atuar. E será que eu vou aguentar ou não? Porque tanto ele quanto eu, hoje, sabemos que a viciação no sexo nos trará sofrimento. Não precisa nenhum ser ignorante para saber disso, né? E vai trazer sofrimento para todos nós, para aqueles que estiverem, né, dentro dessa temática. Então, eles vão fortalecer essa minha vontade e vão se aproximando. Ah, vai ser só um? Pode ser centenas. Então, não é só a minha mente viciada no sexo que estará atuando. Será a mente minha mais de 100. E olha só, olha que luta desigual. E a tendência é a gente perder, né? 1 contra 100. Por isso que, quando a gente se torna espírita, logo no começo, aconteceu comigo, deve ter acontecido com muita gente, quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, para mim eu já achei que eu já era o máximo, né? Eu tinha conseguido ali, né, a minha carta de alforria. Lindo, maravilhoso, sei tudo. Sei tudo, né? Ali é o começo. Como a gente já falou, natureza não dá salto. Então, eu já adquiri determinados conhecimentos que vão me ajudar a colocar um escudo para que esses espíritos não. Mas eu ainda tenho brechas. Eu ainda tenho brechas. Porque nós não vamos conseguir resolver todas aquelas questões e mais umas 300 numa única reencarnação. Não vamos. Então, é o início, é o começo. Com certeza, todos nós que estamos nesse processo, assim como ainda nos permitimos, que a verdade é essa, os obsessores chegar, também estamos nos permitindo os outros bons espíritos chegarem. Então, a gente está tendo, quanto mais eu caminhar por esse caminho, mais eu tenho a companhia deles. Quanto mais eu caminhar por esse caminho, mais eu tenho a companhia deles. E quando a gente está, já vou te dar, quando a gente está no carnaval, a energia que paira é uma energia voltada para esse caminho. E esses espíritos que estão aqui, eles não atuam no nosso livre-arbítrio. Eles cruzam o braço e vê, e observam. E vão inspirando, e vão deixando que a força de pensamento deles, a irradiação deles, possa despertar aqueles que estão nesse caminho. Mas eles não vão chegar para mim e dizer, olha só, meu filho, não faz isso. Não vai para lá, não vai para... Eles não fazem isso, eles respeitam o livre-arbítrio. Para quem esteve aqui com o Vitor Atuori, e ele contou a história dele, né, por conta desse processo todo, né, entende perfeitamente esse processo. Né, uma pessoa que já estava praticamente desencarnado por overdose de drogas, né, e de repente ele vê com a vista do espírito, né, um mentor se aproximar e falar para ele, né, dar uma dica lá para ele, não vou contar a história toda aqui, e ele imediatamente abriu os olhos. E todos os amigos, onde ele estava na casa, que era tipo uma república, né, que estavam na cozinha, ele levantou, foi até a cozinha, e quase quem morre são os amigos. Porque os amigos estavam conversando o que fazer para se desfazer do corpo, achando que ele já tinha morrido. E a partir daí ele mudou totalmente a vida dele. Né? Então essa história comoveu a todo mundo aqui. Está no YouTube, quem quiser depois ver. E ele chegou para mim e disse assim, Bira, eu nunca contei essa história para ninguém em palestra nenhuma. Eu não sei por que eu fui contar aqui. Mas assim, nem procure saber. Todos nós aqui precisávamos ouvir isso. Não foi porque você tinha que fazer aqui ou ali. É pela necessidade nossa de ouvir o que você falou. Com certeza. Porque foi assim uma coisa natural. Ele estava fazendo, de repente ele parou e começou a narrar esse fato da vida dele. E todo mundo chorou. Foi uma coisa muito bonita isso aqui. Fala.
Com certeza, mas olha só, a culpa também pode ir por outro caminho. Uma culpa exacerbada vira uma doença, um medo exacerbado vira uma doença. Agora, a gente tem necessidade de ter culpa e medo. Por conta de... Agora, o que você faz com a sua culpa e com o seu medo, aí é que é o X do problema. Se você tem uma culpa que te atormenta dia e noite, você vai atrair. Mas se você tem uma culpa que você possa, com lucidez, tratar disso, eles não vão trazer para você, né? Então, tudo depende da gente. Como o Leon Denis fala para a gente, né, das potencialidades da alma. Então, busca as tuas potencialidades. Porque a partir dessas potencialidades é que você vai ter um retrato do espírito que você é, na personalidade que você está, né? Essa personalidade vai ver esse retrato, mas ele vai atender ao espírito. Então, quando você perceber dentro das potencialidades da alma o espírito que você é e sempre será, você vai perceber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Os pontos fortes já está resolvido, não precisa se preocupar com eles. Não precisa encher o peito para dizer que você não tem ciúmes, você é uma pessoa isso, aquilo, outro. Não. Vá se concentrar nos seus pontos fracos. Esses é que têm que ser resolvidos. Admitir para você mesmo é o primeiro passo. Eu tenho culpa. Isso é a primeira coisa. Se eu tenho culpa de quê? Por quê? Para quê? E aí vem um caminhão de perguntas. Agora, se você tem culpa, minha culpa, eu sou responsável, foi eu que fiz, viver disso, aí você vai atrair. Tá? Isso para qualquer coisa. Efeitos da obsessão: distúrbios orgânicos, esquizofrenia, distúrbios afetivos de ansiedade, dissociativos, personalidades mentais da infância, né? Quais são os efeitos da obsessão? Você vai ter distúrbio orgânico, provavelmente, pode levar você a uma esquizofrenia, vai ter distúrbios afetivos, de ansiedade, dissociativos, personalidade e mentais da infância, né? Você vai buscar lá na tua infância determinadas ações, algo que aconteceu com você, vem a sua lembrança. Você, em determinado momento, quando você tinha 10 anos, sua mãe ou seu pai lhe deu uma surra, a surra não representa nada. Agora, o que você sentiu daquela surra é que é o grande lance. Aí é que você vai ter que trabalhar. Porque o fato em si, ele não tem tanta importância quanto o que eu sinto diante do fato. O importante é o que a gente sente. A gente se prende ao fato. A gente fica ali martelando, martelando, martelando no fato, né? Ou seja, aconteceu um fato, um incêndio lá no ninho do urubu. Esse é o fato. Agora, o que você sentiu diante desse fato? Isso é que é importante. Não é um incêndio. Não é um incêndio. Aquilo ali, por algum motivo, tinha que acontecer, até por uma questão de evolução daqueles espíritos que estavam ali, e etc, 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 por aí vai. Nós não temos condições de avaliar isso. Agora, eu tenho condição de avaliar o que eu sinto diante daquilo que aconteceu. Será que aquilo aconteceu à toa, por acaso? Será que aconteceu porque tem que prender os culpados? Será que aconteceu porque... Entendeu? Não. O que eu senti diante disso? É isso que é importante a gente ver, porque a gente pode começar a sentir esses efeitos da obsessão. E aí eu tenho que começar a tratar disso. Nas fronteiras da loucura, diz para a gente assim: a atividade de socorro a encarnados e desencarnados desenvolvida. A gente teve que fazer aquela entrada para a gente poder entender um pouco o que Manuel nos trouxe, né? Desenvolvidas por uma grande equipe espiritual sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes nos dias de carnaval de 1982. É bem recente, né? Então, o que mudou nesses 27 anos, né? 27 anos. 37, né? O que mudou nesses 37 anos? É algo para se pensar também.
Agora, quando a gente faz essa pergunta, o que mudou em que sentido? O que mudou nos festejos de carnaval? O que mudou em você diante dos festejos de carnaval? Né? Há 37 anos, o que a gente fazia quando a gente estava às vésperas do carnaval? Eu enlouquecia, eu brincava todos os dias, mas era em clube, com família, era uma outra questão. Tá? Não estou dizendo que era melhor ou pior, mas há 37 anos era uma outra história. Né? Então, o que aconteceu de lá para cá? Não só na questão dos festejos, mas o que aconteceu dentro de mim. Né? Faixa vibratória em torno da Terra. Logo depois que eu retornara à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que a envolviam, desde as mais condensadas, próxima da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na crosta. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de alguma forma sofrem-lhes a condensação perniciosa. Né? Então, Manuel traz para a gente o que ele percebeu em relação à Terra nesse período. Eu não sei vocês, mas eu sinto muita diferença da mudança de energia quando vai se aproximando. Né? Quando começa a televisão, né, com aqueles anúncios, bloco tal, não sei o que tal, eu já vou sentindo, mas eu já não vou sentindo mais algo que me dá vontade de estar lá. Eu vou sentindo algo que me incomoda, Mas não estou dizendo que são eles, não estou dizendo que são os espíritos, eu. Né? Isso incomoda a mim. Né? Então, eu procuro locais onde eu não possa ter muita proximidade com isso. Mais uma vez, eu não sei quem eu sou. Então, não sei se eu vou sair por aí com lança-perfume na mão, serpentina, confete, vestida de bailarina. Né? Então, é melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. E ver, eu procuro onde é que tem trabalhos espíritas, né? o contato com a natureza. Já fui muito para Teresópolis, para a casa do meu irmão, que é uma mata maravilhosa. Então, é o que você vai procurando para você fortalecer em você, né, o que te faz bem, porque o que me faz bem hoje é isso. Antigamente, não. O que me fazia bem era ir para os bailes de carnaval. Né? Concentração mental. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, irradiações dos que participam ativamente, enlouquecidos, e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para pior a imensa área de trevas, ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores. Né? Então, é isso aqui que acontece, a grande concentração mental de milhões de pessoas. Né? Como é que ele descreve? Na fúria carnavalesca. E não deixa de ser, né? Essas irradiações daqueles que estão ali, participando, enlouquecidos. E, geralmente, as pessoas, né, ainda têm essa noção de que, para se liberar, tem que encher a cara, né? Tem que beber muito, porque não tem, entre aspas, coragem suficiente para fazer o que fazem com o efeito da bebida. Então, se eu faço alguma coisa que é errado, eu vou logo dizer, os outros vão dizer, porque bebeu muito. Tem uma desculpa. Né? Eu não tenho coragem de fazer de cara limpa. Né? Então, a gente fica enlouquecidos nesse sentido. E, por qualquer razão, aqueles que se sentiam impedidos. Eu tive que ficar em casa cuidando dos meus filhos. E gostaria de estar lá. Isso já não é necessário, né? Esse gostaria de estar lá. Não. Quem gostaria de estar lá. Hoje, por conta da internet,
É. Hoje, por conta da internet, o carnaval passa praticamente no mundo inteiro, pela televisão. Aí vocês imaginam os brasileiros que moram na Alemanha. Lá é neve, é frio. Vê pela televisão o desfile da escola de samba das mulheres e homens pelados. Um calor imenso, uma euforia. Como é que você acha que eles vão se sentir? Ai, estou aqui nesse frio. Como eu gostaria de estar lá. Se eu estivesse lá, estava fazendo, acontecendo. Pronto, já fortaleceu. É, já fortaleceu. É. Não, não. É. Não, não. Sim, sim. Com certeza. Eu fui convidado no exterior fui para casa de uma pessoa, de um casal com 2 filhos. Um deles era só filho dele e o casal tinha uma filha do casal e fiquei na casa deles. Mas ao chegar, eu já não comecei a me sentir bem, né? E hoje ela até é evangélica, não é mais espírita. E na hora da comida, ela cozinha muitíssimo bem. Então é aquela mesa fartíssima de comida e que praticamente você é obrigado a comer, né? Porque você é visita, não sei o que, não sei o que lá. Isso até antes de ir para o centro para fazer a palestra. E uma vez eu estava lá, né, não estava me sentindo bem, estava agoniado, agoniado, né? Deixei para lá, não falei nada, né? Era uma coisa minha. Voltei no outro ano e conversei, e não voltei para essa casa mais, voltei para outra casa, mas conversei com ela. Ela tinha se separado desse homem, né? Por quê? Ele passava a noite toda vendo filmes pornográficos na televisão, no computador. E, inclusive, com coisas, né, que eu não tenho nem coragem de falar aqui o que acontecia, né? Então, aí é que eu liguei uma coisa à outra, né? Eu fui para lá para fazer um trabalho a nível espírita. E você vai para uma casa dessa forma, então você vai ter uma briga de energia aí, né? E ela se separou dele, foi muito traumático até para todo mundo, né? Mas ele ia para casa, às vezes eu fazia muito trabalho de grupo, né? Com eles, que eles pediam muito, e ele sempre se pronunciava, mas ele se pronunciava assim, como se ele tivesse razão, né? Ele era contundente, ele estava certo, ele não precisava ir à casa espírita, porque ele estava certo, né? E no fim todo mundo ficou sabendo, né, do que aconteceu, né? Então quem precisa sou eu, lógico, né? Ele não precisa, eu que preciso. Por isso que eu estou aqui. Afinidade. Podia perceber que, não obstante a iluminação forte, parava uma nuvem espessa, onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados, outra multidão de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. Já dá para a gente imaginar uma coisa dessa? É tudo junto, né? Encarnado com desencarnado. Diz a espiritualidade que para cada encarnado são 3 desencarnados, né? Então, olha a quantidade de desencarnado ali exprimida com os encarnados, né? Como ele fala, a iluminação era forte, né? Quem já foi ao Sambódromo, por exemplo, ou qualquer outro local onde tem esses festejos, percebe uma iluminação incrível, parece dia a iluminação, né?
E ali se via uma nuvem espessa, mesmo com essa iluminação. Tal era a quantidade de espíritos, né, os desencarnados, atuando naquelas pessoas, né? Isso tudo por conta da afinidade. Aí vem as questões para a gente refletir, porque isso é que é importante, a gente, não só a gente saber o que a gente está sabendo agora, mas com quem que a gente está se afinizando. Quem são aqueles encarnados e desencarnados que nós temos uma afinidade? Né? Isso serve muito para mim, eu me pergunto isso o tempo inteiro. Porque eu sempre vou cada vez mais entendendo que eu não sei absolutamente nada. Eu estou a caminho de saber. Eu estou procurando saber. Né? Que é isso tudo. Você lê hoje, isso aqui, você entende o que leu, mas daqui a um mês você não lembra mais. Porque ainda não faz parte das questões do espírito que somos e estamos nesse momento reencarnado na Terra. Como outras coisas, por exemplo, vocês ainda guardam alguma sensação, alguma coisa que levem a vocês a lembrarem quando eram primitivos? Vocês comem com a mão? Vocês arrastam as mulheres pelos cabelos? A gente... isso é outra coisa, Rosane. Né? Tá, faz com o pé. Fica mais agradável. Lógico que você pode fazer isso. Você vai fazer isso para curtir. Não vai fazer isso porque você vai pegar feijão com arroz, fazer o bolinho e comer. Isso você não faz, né? Então, essas coisinhas assim, você pode até fazer por uma questão de curtição. Qual o problema? Né? Você pega a torradinha com a mão, passa no patê e come. É com a mão. Né? Mas o que eles faziam com a mão não era isso. Né? Eram outras coisas. Então, como a gente não guarda essa lembrança dessa época, nós também, no futuro, não vamos guardar a lembrança do que a gente faz aqui agora. Né? Vamos evoluindo. Então, eu tenho que saber qual é a minha afinidade, com quem eu ando andando, com quem eu ando me relacionando, né? Cadê o outro microfone? Esse pessoal de apoio, vou te contar. Mas fala ali para todo mundo ouvir. Inclusive, a cozinha também tem gente lá ouvindo. Isso é uma questão... Tá ok aqui? Tá. Isso é realmente para tirar isso, agora uma dúvida. Então, quer dizer que, à medida que eu ainda guardo sensações sobre alguma coisa que eu já julgava não existir mais, é porque ela ainda existe e eu preciso trabalhar. Sim. Porque à medida que ela não exista mais, eu não lembro mais, não faz parte mais de mim. Sim. E essas coisas que você lembra, algumas coisas você não precisa nem trabalhar, porque elas vão se extinguir, queira ou não queira. Tá bom, tá. Isso foi uma ótima observação. Educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Tá bom. Se eu sou como eu sou hoje, foi por conta dos hábitos que eu adquiri nas minhas outras encarnações. Esses hábitos formou esse ser. Se eu estou adquirindo novos hábitos, eu estou expulsando aqueles que não servem mais e adquirindo os novos para o futuro. Ótimo. Tá legal. Tá? Obrigada. Tá. A população invisível era acentuadamente maior que as dos encarnados. Disputavam entre si a vampirização dos encarnados, que eram telecomandadas. Estimulavam sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas do corpo físico. Se interligavam a demandos e orgias lamentáveis. Né? Olha, exatamente isso que acontece, né? É os ditos chamados, famosos bacanais, né? Então, como foi bem definido, né? Carne nada vale. Então, vou deixar cair, né? Vou deitar e rolar.
né? E nesse momento, é impressionante que as pessoas não se preocupam muito com o seu corpo físico. Pode ser gorda, magra, preta, alta, baixo, anão. Entra nessa folia sem mesmo se preocupar com isso. Por isso que a gente vê, né, muitas pessoas que não têm o dito corpo escultural ou bonito, por conta da mídia, né, caindo nessas orgias. Por quê? É o espírito, né, que não está nem, o corpo não está nem aí para isso. Tá? Uma grande quantidade de desenfreados atracavam os transeúntes. Olha só. Transmitindo-lhes induções nefastas. Davam início, assim, a processos nefandos de obsessões demoradas. Misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos em vampirização de tônus sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Segundo os espíritos falam, né, em algumas comunicações, o grande comprometimento da grande maioria daqueles que estão reencarnados hoje no planeta Terra, o comprometimento é na área sexual. A grande maioria. Que eles estavam dando orientação para todos esses espíritos que atuam no plano material, quais eram os 4 pontos que eles deveriam observar em que eles venceriam as nossas resistências. No caso aí, eles estavam falando da resistência dos espíritas, tá? Primeiro deles, todos nós somos seres que gostamos de ter poder. Sim. Né? Todos nós somos seres vaidosos, então a gente gosta de fama, de prestígio. E o dinheiro pode comprar os outros 2, e o sexo. São as 4 legítimas verdades que eles disseram, olha, vai por essas 4 aí, porque se não cair na primeira, ele vai cair na segunda. Se não cair na segunda, cai na terceira ou cai na quarta. Está dentro dessas 4. É isso mesmo. Dificuldade para adaptar-se à vida normal. Passada a onda de embriaguez dos sentidos, os rescaldos da festa se apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas, e os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se à vida normal, às convenções éticas, necessitando prosseguir na mesma bacanal, até a consumpção das energias, ou seja, a grande maioria até para desencarnar. Mais uma vez, educação é conjunto... Hã? Ah, tá, agora eu escutei. Pensei que estava com problema de audição. Né? Conjunto de hábitos adquiridos. Se você adquirir esse hábito, dificilmente você vai se ver livre dele. É um processo. Então, aos poucos. É aos poucos, né? Você não precisa se preocupar, porque hoje, e também tem muita gente assim que, até que na casa espírita, que fala assim, então quer dizer que eu não vou poder mais participar de um desfile? Quer dizer que eu não vou poder mais ver o desfile pela televisão? Lógico que pode. Lógico que pode. Não adianta nada você estar diante da televisão, querer ver o desfile. Ah, mas eu não posso ver. Ah, mas isso é pior. Sim. Pensamento e vontade, entendeu? Isso aí tem que ser uma coisa espontânea. Ela vai acontecer naturalmente. Vai chegar o dia que você não vai ver, porque não é porque você não quer, porque aquilo não faz mais parte dos seus hábitos. E essa espontaneidade, né, a gente lembra o que Paulo de Tarso falou, né? Tudo me é lícito. Você pode fazer o que você bem entender, mas ele já tinha consciência daquilo, né? Nem tudo me convém. Então,
quando a gente toma consciência de que determinadas coisas que a gente gosta não nos convém, ou seja, a gente ceder, se a gente não tem a força de vontade, a gente cede ao impulso, a gente sabendo que aquilo não nos convém, isso fortalece a nossa força de vontade de resistir à tentação de cair na... Isso aí. Né? E eu lembrando aqui de uma palestra de Anete Guimarães, falando por que os espíritos fazem isso com a gente. Porque ela estava explicando que os espíritos desencarnados, eles não conseguem essa satisfação sexual, do álcool, etc., porque existe algo na matéria que eles não conseguem extrair. Eles precisam do intermediário, que quando o intermediário físico assimila essas energias e, através do perispírito, ele irradia essas substâncias. Aí eles aspiram isso como fosse um fumante passivo que fica do lado do outro que está fumando e só aspirando a fumaça. Né? Então, eles precisam do encarnado, por isso eles estimulam os encarnados para que eles se exacerbem bastante nessas atividades para que eles venham usufruir. Porque se a gente não procurar mudar enquanto está encarnado, a doutrina nos diz que a natureza não dá salto. Nós vamos passar para o lado de lá necessitados ainda de participar. Aí, do lado de lá, como a gente não consegue extrair diretamente, nós vamos precisar de acoplar em alguém para poder extrair. Aí vamos nos tornar os obsessores. Aí o ciclo fecha e tudo continua novamente. Você estava falando aí a respeito da pessoa que fica sentada na frente da televisão, né? Querendo participar e se negando, né? Veio na mesma hora a frase que você estava falando agora. O fato em si não é tão importante quanto o que você sente diante do fato. Não adianta nada eu estar fazendo o movimento e pensando, sentindo a vontade de estar fazendo aquilo. Aí, no outro dia, corre para ver os melhores momentos. Aí pode. Porque no momento em que você está assistindo, você está gerando em você os seus hormônios, as sensações, você está exalando a mesma coisa como se você estivesse lá. E, neste momento, alguém quer se aproveitar do que você está exalando. Aí você está atraindo, da mesma maneira que aqueles que estão lá na avenida, você em casa, você está participando também. Você vai dar continuidade àquilo. Por isso que Paulo Cordeiro falava, né, que ele está internado numa casa espírita. Eu entendo isso muito bem. Eu acho que eu também estou internado numa casa espírita. Porque quando você está aqui, teu foco é outro. Você pode até pensar, poxa, carnaval tem aí, as escolas de samba, eu vou querer ver, mas imediatamente você é quase que obrigado a voltar para o foco que tem aqui dentro, né? Então, é uma mudança de hábitos. Tem pessoas que não precisam disso. Pessoas já se conscientizaram há muito tempo de que não é a praia deles, vão para uma praia, vão para um campo e etc. Conheço muita gente que desde pequeno não quer saber desse tipo de coisa, né? Mas isso aí cada um é cada um, né? Eu tenho que ver o que eu preciso, e eu preciso disso. Quanto a gente tem que sempre frisar essas frases, né, que são muito contundentes, o sentido delas. Eu estou aonde está o meu pensamento. Eu estou aonde eu estou sentindo. Né? Então, assim, é isso. Não preciso estar de corpo. O meu pensamento tem uma ação primordial. Né? O pensamento. Até porque, se você tiver toda em a força frente. Dá para o Moisés ler que ele quer falar. Se você tiver de frente, se você tiver, né, possibilidade de ir e não for, e ficar pensando, quer saber? Então vou dormir. Pronto, você dormiu, já era. Foi. Peraí, só uma observação com relação ao não adianta nada, que o Pedro de Camargo ensina que até a experiência do equívoco serve de base para você se observar, analisar consequências e, sabendo das consequências constrangedoras, se dispor a mudar. Então, nunca diga não adianta nada, porque qualquer experiência é sempre acréscimo de reconsideração. Mas olha o que Pedro de Camargo diz, serve. Mas será que a gente sabe que serve? Se você quiser. Quando você passa a ter o conhecimento, aí o conhecimento é instrumento dessa mudança. Entendeu? Porque que serve. A gente sabe, para quem tem conhecimento, sabe disso.
Mas mesmo servindo, muitos se deixam levar. Porque uma questão é você saber, outra questão é você fazer, né? Quantas coisas nós sabemos e ainda lá fora fazemos errado, né? Ou equivocado, né? Esse é o objetivo do livre-arbítrio, você poder fazer a sua escolha, mas também se dispor a observar as próprias consequências. Sim, sim. O exemplo de Maria de Magdala, que observou-se no extremo do exercício da banalidade do uso sexual do seu corpo, e por conta dessas consequências, ela resolveu fazer uma mudança radical de autoconstrangimento, o maior sacrifício pessoal que se conhece do Evangelho, observando as consequências. Então, o erro também ajuda a mudar. Sim, com certeza. Isso não tem, ninguém tem a menor dúvida com relação a isso, mas a pessoa tem que saber que o erro muda. Se ela não sabe, ela vai passar uma encarnação inteira errando. Não é verdade? Entendeu? Então, por que a gente faz um trabalho com pessoas de rua, com pessoas de comunidade, com pessoas de alto nível intelectual, material? Porque essas pessoas não sabem. Então, se uma pessoa vem em conflito para uma casa espírita, queira ou não queira, intuitivamente, o espírito está vindo para saber. Para que, em sabendo, ela possa fazer uso do livre-arbítrio. Quero ou não quero. Então, e esse dispositivo é a consciência. Sim. Que todos nós trazemos nas leis de Deus, a consciência, a essência espiritual natural. Ninguém vai poder agir indefinidamente fora desse propósito, uma hora desperta. Ah, com certeza, uma hora tem que despertar. Se o nosso caminho é para ser espírito superior, vai ter que despertar. Dá para a Lourdes, que acho que ela quer falar. Vai ter... Não? Então, vamos continuar aqui. Não sei nem quantas lâminas faltam, mas... Justificativa do evento. Isso é o que as pessoas falam, né, para ter o carnaval. São algumas justificativas. Necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques. Eu já ouvi muito isso. Segundo alguns estudiosos do comportamento da psique. Festa dos corpos dos sentidos físicos. As criaturas esquecem-se dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. Isso aqui eu já ouvi muita... Eu passo o ano inteiro trabalhando, tenho o direito de ir no carnaval, me liberar. Nossa, passei um ano terrível com família, com não sei o quê, aí manda a família para um local, né? Viaja com as crianças e cai na folia. Hoje até é ao contrário também, né? A mulher manda o marido viajar com as crianças e ela cai na folia. Por quê? Vem como desculpa a necessidade de carregar essas tensões. Tá? Será que para eles é assim? Para nós, para mim, um dia também já foi assim. Mas eu aprendi que, né, a gente vai aprendendo, eu aprendi que existem outras maneiras de você descarregar as tensões. Porque não precisa ser mais só dessa forma, né? Razão do carnaval. Expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites dos instintos e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam, nestes dias, os excessos que reprimem o ano todo, sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. Entenderam? Passam o ano inteiro na casa espírita, na igreja, não sei o que lá. Aí chega no carnaval, solta a franga, como dizem, né? Aí acontece. Não, passei o ano inteiro, eu fui dar sopa para o pobre, eu fui para o orfanato, eu fiz isso. Agora é a minha vez, eu também tenho que me divertir. E deixa cair. Eu era adolescente ainda, eu tinha um amigo mais velho, né? Aí ele costumava sempre dizer para a gente que no carnaval nós tirávamos a máscara.
Para muitos acontece isso mesmo. Tiram a máscara, porque se mostram no carnaval aqueles que gostariam de ser o ano inteiro. Né? Kleber, você sabe quantas... Kleber, sabe quantas lâminas faltam aí? Consequências nefastas. Moléstias graves se instalam em oportunidades desses comportamentos morais, se alteram sob o assodar dos apetites desmedidos. Distúrbios afetivos surgem após tais ilusões, que passam. Sossobros financeiros ficam em cobranças demoradas, homicídios tresvariados, suicídios alucinados, paradas cardíacas por excesso dos movimentos e exaustão de forças, desencarnação por consumo de droga. Né? Moléstias graves se instalam em oportunidade desses né, momentos de carnaval, né, desses comportamento moral se alteram sob os assodal dos apetites desmedidos. Né? Para impedir. Ô Kleber, não precisava fazer isso. Esse pessoal do apoio tem que despedi-los todos. Faltam que... Bom, isso aí era um seminário de 3 horas ou 4 horas. Não, eu fiz para, acho que 4 horas, lá no Sul e aqui numa casa espírita. Ilusões que passam. Isso aqui também é muito interessante. Você paga uma fantasia, né, para desfilar, não sei quantos, 100 mil reais. Aí passo 3 anos endividados. Né? Bota o microfone, pessoal da cozinha quer ouvir você falar. Não, você está falando de comprometimento financeiro. Você mora lá no Nordeste, vem para o Rio de Janeiro, para o Carnaval, paga passagem de avião, hotelar, tudo isso. Estadia. Você contrai uma dívida. Aí bota tudo no cartão. Tá? E por aí vai. Homicídios, suicídios, paradas cardíacas e abuso de drogas. Né? Isso tudo são consequências nefastas que provoca as festas. Né? As causas básicas das evasões humanas, as responsabilidades, jazem nos conflitos espirituais do ser, que ainda transita pelas expressões do primarismo da razão, e espiritualmente atrasado, sem as fixações dos valores morais que dão resistência para a luta. O homem moderno não conseguiu conquistar-se a si mesmo. Como efeito, não resiste às pressões, desequilibra-se com facilidade e foge, na busca de alcoólicos e tabacos, de drogas alucinógenas de natureza tóxicas. Né? Então, o que a gente tira daqui? Né? A evasão humana, as responsabilidades. Né? Todos nós temos responsabilidades perante Deus, porque somos filhos de Deus, somos co-criadores deste universo com o Pai, então nós temos responsabilidade. Mas os nossos conflitos espirituais, angariados ao longo das nossas reencarnações, ainda vão sendo muito fortes, né? E vamos, sendo espiritualmente atrasados, né, ter que, de alguma forma, equilibrar essas nossas reações, essas nossas ações e, o que é importante, conquistarmos-nos a nós mesmos. Né? Então, como efeito, não resiste às pressões. A pressão é tão forte, né, que a gente, às vezes, se desequilibra. Isso, eu também pensei a respeito disso. Nós estamos na Terra, planeta de provas e expiações. Qual é a energia que circula nessa Terra? Não, é uma energia boa, já que ela é de provas e expiações. Nós, espíritos reencarnados no planeta de provas e expiações, tem um motivo para isso. É porque coisas boas nós fizemos. Reencarnamos na Terra que não tem uma energia boa, a tendência é sermos atraídos
para essa energia, porque a nossa energia é compatível com essa energia. Então, é o grande teste para todos nós que aprendemos, né, como fazer para nos livrarmos de nós mesmos, conquistando a nós mesmos. Então, não adianta a gente querer dizer a Rosane é culpada pelo que eu estou passando. Ah, fulano é que me levou a fazer isso. Cicrano, quer dizer, eu estou sempre no externo e não vou buscar essa conquista de mim mesmo, buscando alterar essa minha energia. E como é que a gente faz isso? É só seguir os ensinamentos de Jesus. Não tem outro caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa para nos tornarmos cada vez melhores, está tudo ali nos ensinamentos de Jesus. Então, a gente vai buscando isso. E isso é o que uma casa espírita faz. Por que nós temos 20 cursos? Por que são 5 palestras doutrinárias? Porque tudo isso faz sentido. Quanto mais eu ouço, eu adoro ouvir palestra, né? Porque quanto mais eu ouço, mais eu estou me alimentando. Assim como eu alimento meu corpo lá fora com feijão e arroz, eu me alimento o espírito com as palestras doutrinárias. Porque é isso que eu preciso. Quanto mais evangelho a gente tiver, melhor. Tá? Que isso, acabou? O que o Espiritismo esclarece? Que o pensamento altera o meio, atrai pensamentos semelhantes. Né? Isso é que a gente tem que ter em mente. Por que nós estamos fazendo aqui? Intuitivamente, a maioria das pessoas estão aqui justamente porque é como se ela estivesse dizendo para ela assim, chega, eu não aguento mais pensar o que eu penso, eu não aguento mais ter esse tipo de comportamento, eu não aguento, eu quero mudar. É uma minoria que fala isso conscientemente. A grande maioria intuitivamente. Né? Elas vêm porque o espírito já não aguenta, ou porque também a sua reprogramação, a sua programação reencarnatória é essa, de você mudar, de você ser uma pessoa melhor, de você ir em outra direção, de você ter uma mediunidade que seja a serviço das pessoas, para ajudar as pessoas e por aí vai. Né? O espírita e o carnaval. Muitos espíritas, ingenuamente, julgam que participação nas festas de Momo, tão agrado dos brasileiros, não acarreta nenhum mal à nossa integridade psicoespiritual. Infelizmente, porém, a realidade é bem diferente. Isso seria imaginar poder mergulhar em uma poça de lama e sair dela sem se sujar. Olha que boa essa referência, né? Isso aí já é pesquisa, né, do que significa, né, que tem a ver com a gente. Né? Mediunidade no carnaval. No ambiente convulsionado da orgia, naturalmente que ao médium terminaria por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos, que lhe perturbariam o equilíbrio, tornando-se fácil presa de situações e influências nefastas. Para nós que somos médios e para nós trabalhamos numa casa espírita, está aí, mediunidade no carnaval, o que acontece? Né? Olha que maravilha isso aqui, né? A festa terá fim um dia? A festa é vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinante. E que um dia desaparecerão da terra quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão e nem promiscuidade. É isso que a gente tem que pensar sempre. Não é, entre aspas, condenar o carnaval,
mas pensar que um dia isso vai ter um fim. E vai ter um fim, e a gente vai ter que participar, né, dessa festa de beleza, de arte, sem agressão, sem promiscuidade. Cadê o microfone, gente? É que o pessoal da cozinha está lá, né? Estava numa posição também bem radical. Mas segunda-feira eu fui a uma festa de carnaval que foi isso aí. Ali naquela festa de carnaval estavam pessoas que aonde tinha água, mate, sucos e frutas só para as pessoas. E aí eu pude perceber a vontade dos espíritos de trazer para nosso ambiente pessoas com uma energia muito boa para ajudar essa ambiência, porque isso foi na Praça Seca. E depois de ter assistido sábado, eu disse que iria, fiz muita pressa, aquela coisa, e fiquei assim maravilhada com o que eu vi e com o que eu pude ver que a espiritualidade está trabalhando, porque a gente só vê nas mídias as péssimas informações, mas era tudo assim, com muita água, mate, suco e frutas, e a paz reinou, sabe? Foi uma brincadeira assim maravilhosa, que agora eu estou vendo aqui que a Terra vai caminhar para isso, para ter um dia que a gente não precise mais nada dessas influências nefastas. O que as casas espíritas e outras instituições promovem durante o carnaval é isso. Falta só as frutas, tá, Lourdes? Vamos providenciar. Tá? Palavras de Emmanuel. Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Faltam 10? Há, nesses momentos de indisciplina sentimental, Emmanuel é demais da conta, né? Indisciplina sentimental, o largo aceno das forças das trevas nos corações. E, às vezes, toda uma existência, olha só, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Eu estou frito. Tá? Ibira, não basta uma existência. E a gente tem recebido, somente quando começa assim, início do ano, vai se aproximando fevereiro, época de carnaval, muitas mensagens incitando a gente a entrar em estado de prece e oração, porque diz inclusive o seguinte, que a mensagem foi dada para os espíritas, né? Muita gente esquece até de fazer a sua oração no dia que vai começar o seu dia e se desliga, e isso vai fazer uma diferença muito grande no nosso desempenho e no desempenho do que acontece na nossa cidade, no nosso país e até no nosso planeta. Então, quanto mais nós estivermos sintonizados e pensando nessa problemática, mais nós vamos contribuir para que o mundo melhore. Com certeza. Eu considero, bom, Deus sabe o que faz e a espiritualidade também, mas eu gostava muito mais quando os nossos encontros eram o dia inteiro. Né? Aí depois passou só para de manhã, aí já reduziu o horário, entendeu? Então, parece que a gente vai dando assim vazão ao que está lá fora. Eu, por mim, faria o dia inteiro, por mim, sabe, ficaria o máximo de tempo possível. Ah, fulano não vai, dane-se o fulano, ué. O que eu tenho com fulano? Tem a ver com quem quer vir. Né? Então, às vezes, a gente deixa de atender a algumas pessoas que querem participar de uma coisa maior em detrimento de outras que não querem vir. Então, eu não vou dimensionar a minha vida por conta do que o outro quer ou não quer. Né? E sim pelo que a gente tem que fazer. Eu achava, quando a gente fazia os encontros aqui de dia inteiro, era uma coisa fantástica, maravilhosa, né? E as pessoas vinham, era muito mais cheio do que hoje, que é só meio expediente. Palavras de André Luiz. Foi Emmanuel, agora André Luiz. O espírita deve afastar-se das festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval. Inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula,
desregramentos ou manifestações exteriores espetaculares. Então, além de todo o conteúdo de Manuel Filomeno de Miranda, ainda temos palavras de André Luiz, de Emmanuel, né, sobre o assunto. Os pensamentos. Todo pensamento que você possui emite uma frequência para o universo. E essa frequência retorna para a origem. No caso, você. Então, se você tem pensamentos negativos, de desânimo, de destreza, raiva, medo, isso tudo vai voltar para você. Por isso é tão importante que você cuide da qualidade dos seus pensamentos e aprenda a cultivar pensamentos mais positivos. Né? Então, nós recolhemos alguns dados que vão dar força ao que Manuel Filomeno de Miranda trouxe para a gente nos livros. Entendeu? Então, não é só para falar do que acontece lá, né? É para a gente entrar em contato do que a gente pode fazer para o que acontecer lá ser minimizado. E uma das coisas são os nossos pensamentos. Ó. O que você está pensando? No seu sapato, que mulher tem mania de sapato, né? No carro, né? No coração. O que é que você está pensando? Né? Dinheiro? Né? Então, avalia seu pensamento. Faz um plano para quem não for viajar, ou mesmo quem for viajar, ou seja, para e pensa, chega em casa, pega uma folha de papel e faz um programa para o período de carnaval. Para aqueles que vêm ao CEOI, de manhã vão ao CEOI, não sei o quê. Aí vou almoçar, não sei o quê, não sei o que lá. Quando for 3 horas da tarde ou 4 horas, eu vou ler um trecho do Evangelho e vou fazer uma prece. Antes de dormir, eu vou ler outro trecho do Evangelho e vou fazer outra prece. Faz o seu programa para os 3 dias. Porque senão a gente acaba esquecendo, a gente acaba se envolvendo e não faz. Mas vai ter gente lá em casa, vai para o banheiro. É só para ler uma página do Evangelho e uma prece. Né? Se ficar lá o dia inteiro, vão achar que você está com problema, né? de dor de barriga. Né? Não precisa. Pois é. As companhias. Agora adorei essas companhias, né? As pessoas que estão... As pessoas que estão à sua volta influenciam diretamente na sua frequência vibracional. Se você está ao lado de pessoas alegres, determinadas, você também entrará nessa vibração. Agora, se você se cerca de pessoas reclamonas, fofoqueiras e pessimistas, toma cuidado, pois elas podem estar diminuindo a sua frequência como consequência te impedindo de fazer a lei da atração funcionar a seu favor. Então, com quem que você vai lidar durante esse período de carnaval? Quem são as suas companhias? Às vezes, a gente tem, ou por necessidade, ou por educação, talvez até por obrigação, de estar com outras pessoas, às vezes que a gente não gostaria de estar, mas caso você esteja com essas pessoas que para você naquele momento são indesejáveis, é aí o momento de você mostrar o quanto você aprende. É na prática que a gente vai aprender, vai colocando em prática, vai colocando, né, o que a gente aprende aqui. Então, não adianta nada a gente estar, por exemplo, vem para a sua casa, para um almoço, para um jantar, determinados membros que você não gosta muito, não tem afinidade com essas pessoas, e você ficar reclamando, não até nem verbalmente, mas mentalmente. Tomara que vá logo embora, e não sei mais o que, não sei mais o que lá, né? É hora de botar em prática o que a gente aprende, né? Música, olha lá. As músicas são poderosíssimas. Se você só escuta músicas que falam de morte, traição, tristeza, abandono, isso tudo vai interferir naquilo que você vibra. Preste atenção na letra das músicas que você escuta. Elas podem estar diminuindo a sua frequência vibracional. E lembre-se, você atrai para a sua vida exatamente aquilo que você vibra. Então, hoje em dia, né, eu sou de uma época, muitos aqui são, que você tinha um Chico Buarque, um Milton Nascimento, né,
uma turma de pessoas voltadas para a música que são letras inteligentíssimas, né? Músicas suavíssimas, dá vontade de você ficar escutando, e você escuta até hoje e não enjoa. Hoje, as músicas, né? Quando não tem duplo sentido, são músicas chiclete, como fala, né? Fica na sua cabeça aquilo, e daqui a pouco você descarta, aí aparece outra, aquela ninguém nem lembra mais, né? Bira. Hoje de manhã que eu estava na reunião, percebeu que eu cheguei cantando, né? É mais ou menos uma dessas situações. Eu nunca tinha escutado a música Além do Espelho, do João Nogueira. Além do Espelho. E o refrão dessa música, eu fiquei... Não canta. Não canto, não vou cantar. Principalmente porque eu não tenho o dom da cantoria, né? Mas tudo bem. O refrão da música tem tudo a ver com uma casa espírita, que fala justamente sobre o espelho ser... A morte é uma ilusão, a vida é uma missão, que o espelho que eu sou, que meu pai é o meu espelho, eu sou reflexo do meu pai e eu vou ser para o meu filho. É muito lindo. Eu escutei isso ontem à noite, eu fiquei muito emocionado e vim escutando pelo carro. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei cantando. Então, assim, para mim foi muito marcante. Quando você falou isso, lembrei de novo da música, né? Pois é, não canta como você falou que o refrão é um chiclete, senão todo mundo vai ficar com ela aqui e não vai prestar atenção, né? Aí depois você, se tiver aí, se quiser botar para a gente ouvir, a gente até ouve, né? Coisas que você assiste. Quando você assiste programas que abordam desgraça, morte, traição, seu cérebro aceita aquilo como uma realidade e libera toda uma química do seu corpo, fazendo com que sua frequência vibracional seja afetada. Assista coisas que te façam bem e te ajudem a vibrar numa frequência mais elevada. Reparem que tudo aquilo que a gente está falando tem tudo a ver com esses momentos que estão chegando aí, né? Do carnaval. Então, é coisa que você assiste, coisa que você ouve, as companhias pelas quais você está, tudo isso faz parte. Tá? Um ambiente, seja na sua casa, no seu trabalho, nas vias públicas, se você passa grande parte do tempo num ambiente desorganizado, sujo, feio, isso também afetará a sua frequência. Melhore o que está em sua volta, organize e limpe seu ambiente. Mostre ao universo que você está apto a receber muito mais. Cuide do que você já tem. Cuide do que você já tem, né? Ao invés de querer mais, cuida do que já tem. A gente lembra muito que a gente ia fazer muito evangelho no lar, tanto nos condomínios da Barra, quanto nas comunidades carentes, né? E a gente marcava as datas para as comunidades, aí quando chegava lá, era uma coisa impressionante, né? Você percebia que eles melhoraram o ambiente para te receber. Então, botava um paninho com florzinha, xicrinha de café, né? É aquela coisa, né? Aí você percebia que a casa foi limpa mais naquele dia, sabe? Tinha isso, ou seja, cuidando do que já tem. Não precisa fazer, né? Fazer mais, nem trazer mais, nem se endividar para isso, né? A fala. Se você reclama ou fala mal das coisas e das pessoas, isso afeta a sua frequência vibracional. Para você manter a sua frequência elevada, é fundamental que você elimine o hábito de reclamar e de falar mal dos outros. Então, evite fazer dramas e se vitimizar. Assuma a responsabilidade pelas escolhas da sua vida. Isso é fundamental. Assuma a responsabilidade pelas escolhas da sua vida. Foi você que escolheu, não foi ninguém que escolheu por você. Se você acha que alguém escolheu por você, você permitiu que ele escolhesse, então foi você. Não tem jeito. Tá? Então, assuma essa responsabilidade. É a única maneira da gente poder. Então, se você tem pessoas que vão te cercar, que vão tentar levar você para os bailes de carnaval, para isso, para aquilo outro, elas podem fazer isso. Agora, vocês é que vão decidir se vão ou não, né? Gratidão. A gratidão afeta positivamente a sua frequência vibracional. Esse é um hábito que você deveria incorporar agora mesmo na sua vida.
Comece a agradecer por tudo, pelas coisas boas e ruins, por todas as experiências que você já vivenciou. A gratidão abre as portas para que as coisas boas fluam positivamente na sua vida. Você já agradeceu hoje? É uma coisa também muito importante, né? Tudo isso a gente vai fazendo para ajudar a gente nesses dias de festejos de carnaval, né? É a última, né? É assim mesmo? Então, para a gente marcar, né, Jesus está sempre a postos, né, nos ajudando, sem se importar com o que fizemos ou deixamos de fazer, e é assim que a gente deve seguir, sendo ele o modelo, o nosso modelo, né? A gente tem que fazer isso, não me interessa se aquele nosso irmão, nos dias de carnaval, se excedeu nas drogas, se excedeu no álcool, né? Que a gente possa, de alguma forma, ajudá-los, sem críticas, sem julgamentos e sem também passar lição de moral, né? Que é muito importante, querer doutrinar ou passar lição de moral e etc, coisa e tal. Todos nós estamos no mesmo barco, né? Uns, né, de um jeito e outros de outro. É que eu vi essas duas cenas aí, a posterior que tem ele descendo uma escada, e lembrei de uma passagem evangélica em que Jesus vai despertar a filha de Lázaro, se não me engano. Então, isso demonstra exatamente, às vezes você está naquele estado em que você estaria morto para a vida espiritual. E ele vem, é como se ele revitaliza você, é como se você fosse ressuscitado para a verdade, para voltar para o caminho, né? A gente vê aí essa entrada, geralmente nas passagens evangélicas, representa a entrada de túmulo, de onde os corpos são colocados. E ali aparece uma outra imagem com uma menina. Eu lembrei dessa passagem quando ele vai lá despertar, né? Acho que é filha de Lázaro, não é? É muito bonito isso. Ok. Avisando que temos almoço hoje, né? Semana passada, por motivos técnicos, o pessoal não pôde fazer o almoço, mas hoje já está tudo resolvido, né? Teremos almoço para quem quiser. E temos aí, em cada relógio tem uma hora diferente, né? Ali são 20, aqui são 15, né? Não, são mais. Tá? Alguém tem algum comentário? Tá ligado? De tudo que eu ouvi hoje, eu vi muita coisa, você falou que daqui a pouquinho a gente vai esquecer, mas o que me deixou para apreender é que a gente realmente não deve se preocupar com os fatos, porque os fatos não estão sob a nossa esfera de atuação, mas como eu me relaciono com o fato, porque isso tem a ver comigo. Isso só que eu posso atuar, eu não posso... À medida que eu vou fazendo isso, qualquer fato que venha, ele não vai ter mais essa carga e esse valor que nós costumamos atribuir aos fatos. Então, isso para mim hoje foi para mim, né, individual, foi uma das coisas mais importantes que eu vi aqui hoje, para ter condições de lidar com os diversos fatos que vão ocorrer na minha vida, porque sejam eles bons ou ruins, vai importar como eu vou atuar diante deles. Gostei bastante. Uma das questões, né, que eu venho ao longo do tempo aprendendo cada vez mais, não seja tão exigente com você mesmo. Entendeu? Porque, como a gente sabe, tudo passa. Como a gente sabe, nós seremos espíritos perfeitos, né? Então, a gente tendo essas noções, a gente sabendo disso, a gente vai construindo essa nossa evolução, né? Então, às vezes, eu vejo pessoas que se martirizam por conta de uma autoexigência que nem cabe nos padrões atuais do planeta que nós estamos vivendo. Então, não é o que eu faço, é o que eu sinto daquilo que eu faço.
Porque eu tenho que trabalhar em mim, não é a matéria, não é o conteúdo, não é o que eu faço, mas e sim o sentimento que eu guardo dentro de mim do que eu faço. Por exemplo, eu estou aqui falando tudo isso, etc, coisa e tal, mas eu resolvi que eu vou seguir 10 blocos durante o carnaval. Isso é o que eu faço, tá? Aí, eu estou lá, seguindo os blocos durante o carnaval, qual é o meu sentimento? O que eu estou sentindo? Né? Com certeza, isso é quase que uma certeza absoluta. Se você está num processo, né, de emancipação da alma, se você está no processo de crescimento, se você vem uma casa espírita, se você estuda, se você trabalha, você vai seguir o primeiro bloco, o segundo você já não vai mais. Porque não é mais a sua necessidade. O que eu quero é seguir 10, mas o que eu vou sentir lá não é isso. Então, a gente tem que ter paciência conosco mesmo, a gente tem que ter tolerância para conosco mesmo, a gente tem que procurar se amar mais, a gente tem que procurar se agradar mais, entendeu? E não ser tão exigente, não ser uma pessoa que bota, né, na ponta da faca, tem que ser assim, você é espírita, você não pode isso, não pode aquilo. Pô, se fosse assim, eu já não estaria aqui, né? Não faço nada, não vou viver a vida que os homens vivem. Complicado, né? E isso é uma coisa que acontece naturalmente, espontaneamente. Eu já não me sinto mais bem indo a determinados lugares. Eu quero ir, às vezes quero. Eu quero ir, não sei o quê. Vou e dou com a cara na porta, porque eu não vou sentir aquilo que eu quero. O que eu estou guardando, o que eu estou adquirindo agora para a minha vida, pega o microfone. Na minha vida é outra coisa. Né? É outra coisa. Mas eu ainda tenho muita coisa dentro de mim, registro de outras vidas, que eu ainda quero. Vou mentir para mim mesmo? Vou virar santo da noite para o dia? Não vai acontecer, gente. Eu tenho que experienciar. Eu quero seguir 10 blocos. Eu tenho certeza que se eu for no primeiro, no segundo eu não vou mais. Porque já não é mais o que eu sinto. É o que eu quero, mas não é o que eu sinto. O importante é o que você sente. Porque o que você vai levar é o que você sente, não é o que você quer. É você estar no mundo sem ser sem ser do mundo. É você estar no mundo sem ser do mundo. Você fica diferente de... não dá para ele, não. Se ele der, ele faz uma palestra agora. Né? Em casa vocês conversam, tá? Ela quer falar. Né? Então, você deixar que as coisas vão acontecer. Se você faz se você é autoexigente, gente, fica mais difícil, fica mais complicado, dá mais trabalho, como Joana fala, né? Vai dar mais trabalho. Deixa que as coisas... Vocês acham que porque sempre as pessoas tinham essa cobrança com relação a mim, como tem com outras pessoas também que estão nesse caminho, né? Eu dirijo uma casa. A própria Márcia, né? Eu falava determinadas coisas e ela puxava a minha orelha, chamava a minha atenção. Você é presidente de uma casa espírita, você não pode falar dessa forma. Assim, eu sou quem eu sou. Se eu fingir ser outra pessoa, já não sou eu. Já não sou eu. Então, aos poucos, você está me ensinando algo agora. Antes de adotar uma postura dessa que você está me censurando, eu vou prestar mais atenção. Agora, eu não vou fingir ser uma pessoa que eu não sou. Não vou. Entendeu? Porque senão eu não aprendo. E eu só vou aprender se eu me mostrar como eu sou. É lógico que a gente tem as nossas limitações, porque a gente aprende isso. Mas eu não quero passar atestado de santo, de anjo. Teve uma pessoa que foi embora da casa porque eu não ficava na porta, meu irmão, não sei mais o quê, e alisando a pessoa. Eu não sou essa pessoa. Entendeu? Eu sou objetivo. Eu vivo no meu tempo. Eu estou aqui para isso, para aprender. Não estou aqui para passar lição de moral para ninguém. Não estou aqui para fingir quem eu não sou. Eu estou aqui
para viver o meu tempo. E é por isso que já me convidaram 26 vezes para os Estados Unidos, para a Europa. Por quê? Porque eu vou como eu. Eu não vou com pompa. Não, eu não fico em casa de ninguém. Não, eu não... Não, eu vou como eu. E todo mundo reconhece, todo mundo gosta das pessoas como elas são. E não da pessoa como ela gostaria de ser. Como eu gostaria de ser, eu vou ser. Mas ainda não sou. Quando ela falou do mundo, ser do mundo não é do mundo, as pessoas hoje me criticam. Me criticam não, ficam... Tá ligado esse negócio? Tá bom agora? Tá. Então, quando ela fala que é do mundo, e não está no mundo e não ser do mundo, tem pessoas que ficam assim meio assustadas comigo. Que uma das minhas opções foi não ter mais televisão. Eu não tenho televisão. Sim. Eu não assisto televisão. Aí a pessoa, não, você não assiste porque não quer. Não, eu não tenho o aparelho. Eu não quero. Eu, por exemplo, eu faço daquele roteirinho que você fez, é a minha rotina, nem sempre cumpre. Mas, sim, por exemplo, eu prefiro não assistir. Quando eu quero assistir, eu vou num computador, vejo uma palestra, escuto uma música, eu prefiro ler. Aí tem gente que acha um absurdo. Por exemplo, você falou de carnaval. Eu fui chefe de ala. Eu vivia nesse mundo. Hoje em dia, eu sinceramente, eu trabalho no centro da cidade, Bira. Eu acho aquilo uma agonia. As pessoas estão se acabando, se matando por uma fantasia. Eu falo, gente, que isso? Por causa de um paetê. E eu já passei por isso. Então, realmente, ser do mundo e não... Quer dizer, estar no mundo e não ser do mundo assusta. E é bom quando a gente já passou por essas experiências. Quando você passa por determinadas experiências, você tem mais capacidade de falar, de passar. Agora, como é que o cara vem me dar a lição se ele não passou aquilo pelo que eu passei? Sim. Né? Então, eu já passei por tudo isso. Você já passou, já desfilei em 5 escolas de sambas, já fui carnavalesco. Ou seja, eu sei o que é. Eu sei o que é. Né? Então, eu posso falar. E hoje, a minha opção já não é mais aquela. Também seria ridículo, né? 70 anos lá na... Né? Para mim. Quem foi carnavalesco também foi o padre Fábio de Mello, né? Sim. Ele é assim, ele fala apaixonadíssimo por esse mundo, e aí ele teve um momento em que ele se decidiu, ou ele ia para o seminário, ou ele continuava. Eu, graças a Deus, quem me fez assim entender a diferença, eu fiz 5 anos o encontro no Carnaval do Vale do Paraíba. Foram 5 cidades diferentes, eram cerca de 300 pessoas. Né? Fiz durante 5 anos, cada ano numa cidade. Ia eu, a Márcia e os filhos. Eles adoravam, eles falam até hoje, eles falam sobre esses encontros. E eram encontros maravilhosos o dia inteiro. Tinha gente que dormia nos colégios, né? E eu que fazia a programação toda, do encontro todo, as dinâmicas, palestras, tudo. Fiz durante 5 anos isso. E aí é que eu vi qual era a diferença. Antes disso, eu ia para a escola de samba. E aí eu fiz durante o carnaval. Você pensa que não houve momentos assim, eu vou lá ficar fazendo encontros, eu quero cair na farra, né? Mas fui, né? Que eu adoro o desafio, eu adoro saber o que acontece. Fui e me apaixonei. Disse assim, poxa, isso aqui dá muito mais alegria para a minha vida do que aquilo que é efêmero. Você vai, desfila, né? Bota a cabeça no travesseiro, nada. Né? Você não tira nada. É uma satisfação, de fato, da matéria, não é uma satisfação do espírito. Kleber, tem um cara lá na porta, acho que é de rua. Né? Então, é algo que a gente, fazendo, a gente tem como avaliar. Agora, o outro que nunca fez, como é que vai? Não faz, não sei o quê, só porque leu, porque sabe? Não, você tem que sentir. Tem o seu momento. Né? O meu momento é Unidos do CEOI. Né? Kleber, bota lá uma música para a gente encerrar.
Os dois. Unidos do CEOI no CEOI. Isso. Aí. Sábado que vem, Lourdes. Sábado que vem, né, a gente vai ter a reunião doutrinária às 10h30 da manhã até às 11h30. O tema é já uma antecipação do ENEF, né? Então, se vocês puderem ver, é a primeira reunião, hein, de sábado pela manhã. Então, vai ser um marco bastante bom para a nossa casa, né? Depois à tarde, os estudos também serão todo mundo junto, não é isso? No salão. E à noite tem a palestra doutrinária de sempre. Então é um sábado que antecede o carnaval muito, muito bom para todos nós, né? Para que a gente possa, olha só, a oportunidade de colocar tudo isso, né? Essa vibração que a gente vai formar aqui durante o dia inteiro para isso, tá? E aí nesse sábado começa, no outro sábado já engrena as reuniões doutrinárias públicas, né? Sábado pela manhã, sempre vai ter almoço depois, para quem quiser, de 11h30 a meio-dia, que é a hora que a gente encerra. A gente pretende fazer alguns minutos de visualização, uma meditação para a nossa casa, né? E para nosso bairro, para a nossa cidade, para o planeta como um todo. Então, a gente vai fazer esse processo de meditação também, que vai nos ajudar bastante aqui, né, nos nossos trabalhos. E em março, depois do Carnaval, começa segunda-feira a fluidoterapia, né? Para quem já fez e para quem quer fazer, né? Então é para todos. Então vamos unir os nossos pensamentos para Deus, para Jesus. E em primeiro lugar, Senhor, agradecer com os nossos corações repletos de alegria por esses momentos que tivemos nesta manhã. Que todos nós, nas nossas reflexões, tenhamos adquirido momentos importantíssimos para o nosso caminhar. Que determinados pensamentos, atitudes, comportamentos possam ser melhores avaliados e nos prepararmos para os dias que virão, que traz os festejos de momos e todas as suas consequências, pelo que todos nós já sabemos. Rogamos, Senhor, a vossa paz em nossos corações, a vossa alegria em nossas mentes. E que graças a Deus, e muitas, muitas graças a Deus. Meus irmãos, que esta doce e serena paz de Jesus permaneça no coração e na mente de todos aqueles que disseram sim ao convite para ouvirem, assistirem a estes estudos que se referem aos momentos de festas neste planeta, que vai pouco a pouco se despedindo dos seus quesitos materiais que importam na evolução do ser. Rogamos a todos que estejam atentos, mas atentos não apenas a tudo aquilo que venha a acontecer durante este período, mas principalmente a postura e o comportamento de cada um dos nossos irmãos que estarão diante de tantos acontecimentos nefastos que virão a acontecer. Temos muitos de nossos irmãos amparados aqui neste plano espiritual,
e que se encontram aqui neste momento por conta de desencarnes dolorosos, por uso abusivo de drogas, de bebidas, e muitos até se utilizando de suas vontades no campo da sexualidade, ultrapassaram os limites da tolerância para a consecução do ato. E outros que estão envolvidos, mas de forma diferenciada, aqueles que se encontram juntos e unidos no ideal cristão de elaborar e produzir as energias que são necessárias ao refazimento desses irmãos, esses hoje já somam um grande número em todas as vertentes religiosas, em todas as vertentes esotéricas, filosóficas, que estão em pleno funcionamento no planeta durante os dias de carnaval. E convidamos a todos da Casa de Jesus Gonçalves que façam convites às outras pessoas e que venham nestes 3 dias trazer a sua contribuição. Não se esquecendo da contribuição que esses amigos da espiritualidade já dispersaram e dispensaram para todos aqueles que estão ávidos por trabalho, por todos aqueles que estão no desejo de transformação deste planeta. E isso só se dará com o conhecimento de todos que estão envolvidos neste patamar de evolução. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, que a Casa de Jesus Gonçalves não seja apenas abençoada por todos que se encontram deste lado, mas sim também por todos aqueles que estão encarnados, que em suas orações dirijam-se em pensamento a esta casa e façam uma oração para que ela se sustente nos alicerces da tolerância, da paz, da compreensão, do entendimento e principalmente dos estudos. Que todos que aqui chegarem possam encontrar nos irmãos trabalhadores de Jesus Gonçalves a segurança precisa para aqui estarem e ficarem, não apenas nos trabalhos, mas também nos estudos. Que Deus os abençoe, que Jesus Cristo permaneça nesses corações que estão neste caminho de muita luz e de muita paz. Graças a Deus, e honra-nos, trabalhador da Casa de Jesus Gonçalves. Um bom almoço para todos, um bom fim de semana.